Não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Esta é a frase polêmica aí do Thiago Nigro. Será que ela se aplica ao mundo dos concursos? Será que não há pobreza que resista a 14 horas estudando? Vamos discutir um pouco sobre isso hoje. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e vamos trazer aqui uma polêmica, não para fazer só sensacionalismo, né? Não fazer sensacionalismo, mas para a gente discutir temas que são relevantes aqui no mundo dos concursos e trazer reflexões que ajudam você a pensar a sua vida, a estudar melhor, a não carregar tanta culpa. E primeiro quero deixar um abraço aí pro Diego Benfica, encontrei ele aí, ele falou: Guilherme, manda um abraço lá, faz um momento Faustão. Então, um abraço para você, Diego Benfica. E qual que é a polêmica? O Thiago Nigro, que para você que não conhece, ele é um desses coaches financeiros, né, esses mentores financeiros, que aliás eu acompanho, não tenho nada contra ele, eu acho que ele fala muita coisa legal, porém não foi feliz nessa frase aqui que ele compartilhou no Twitter dele, né? Não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho. E a frase nem é dele, é do Geraldo Rufino, né? De outra pessoa aí da área. E seria o contexto aqui, não o trabalho, né? O labor mesmo, né? De você ir lá trabalhar, mas o pensamento, né? Mas a frase foi infeliz porque o que importa é o que você está passando, né, de comunicação e não o que você gostaria de passar. E para mim ela foi infeliz no sentido do trabalho mesmo, até porque você nem pode trabalhar tanto, nem deveria trabalhar tanto, porque isso gera pessoas infelizes, gera problemas de saúde. Então só de você cogitar isso já é complicado, mas eu não quero entrar nessa polêmica, não vou adentrar nisso daqui. Eu quero trazer outra discussão. Será que ela se aplicaria ao mundo dos concursos? Será que você poderia dizer que não há pobreza que resista aí a 14 horas de estudo? Será que você poderia dizer que há essa justiça no mundo dos concursos? Quem estuda passe, é isso daí? E é complicado para mim. É muito complicado, porque esse é um discurso que não é trazido. O que eu vou falar para vocês, por causa do mercado de concurso, isso daqui é meio que escondido, assim, sabe? Se você for analisar, existe essa grande meritocracia no concurso. Ah, quem estuda passa, é isso daí. Se você não passa, não tem que reclamar não, porque o concurso é justo. Eu defendo muito que há uma justiça no concurso, inclusive se comparado ao mercado privado, né? O mercado privado há preconceitos. Se você vem de algum lugar que é uma comunidade, por exemplo, vão te olhar com preconceito. Se você veste uma roupa, vão te olhar com preconceito numa entrevista. Tem uma série de questões muito subjetivas. O concurso tende a ser mais objetivo. Mas você queria dizer assim, não, você estudando muito, você vai passar, isso é garantia. Eu acho isso muito complicado. Muito complicado. E ela é complicado, para mim, no mesmo sentido que ela é complicada quando você fala de trabalho, né? Primeiro, você achar que a gente vive um mundo tão justo que, nossa, a pessoa que só trabalha, ela vai conseguir tudo, e não é bem assim. Não é bem assim. Eu estava vendo esse vídeo, estudando, refletindo, vendo vários pontos de vista, apesar que eu não achei ninguém que foi favorável a esse tipo de discurso. E eu me deparei com um relato de uma mulher falando assim, olha, eu trabalhei 10 horas por dia, pegava 3 ônibus, porque quem trabalha 14 horas por dia, né, tem ainda o transporte público e tinha filho para cuidar em casa, e hoje em dia ela tem até uma vida financeira interessante, mas tem problemas psicológicos, físicos ou seja, não conseguiu muita coisa na vida como essas pessoas defendem, né? E a gente hoje tem muito esse discurso meio coach, assim, meio, se mate de estudar, né? Enquanto os outros dormem, você esteja estudando, né? Que é um discurso de você passar a qualquer preço, de você abdicar de toda a sua saúde, de você realmente
dá tudo e você vai conseguir o resultado. E eu acho esse discurso muito complicado, muito complicado. Semana passada eu estava fazendo lá no grupo de membros do canal, a gente estava fazendo uma discussão para o pessoal estudar mais, né? A gente estava tentando fazer desafios para as pessoas cumprirem a meta. E eu estava conversando com uma moça e ela falou: Guilherme, eu tô sem emprego. Como que você vai querer que alguém estude muito, que tenha foco, que consiga ter concentração se ela não tem o básico? Então, assim, é muito complicado. Porque quando se fala de trabalho, a pessoa está trabalhando e está tendo resultado, né? Está tendo pelo menos, pode até ganhando mal, mas está ganhando alguma coisa. Agora, quando você está falando em estudo, a pessoa ela vai colher aquilo 1 ano, 2 anos, quem sabe até mais depois. Então, você falar à pessoa, não, se ela estudar muito ela vai conseguir, é complicado. Essa moça, eu falei para ela, olha, para você passar no concurso, às vezes é mais interessante, olha o que eu estou falando que ninguém vai falar isso, é mais interessante às vezes você parar de estudar e tentar arrumar essa coisa na tua vida, né? Então, como que você vai estudar se você está altamente estressado porque você não tem um ganha-pão, você não tem dinheiro, você não tem o mínimo? E uma dos fatores que mais influencia a memória, por exemplo, é o estresse. Então, se você está numa vida que está muito atribulada, você tem dificuldade de memorizar, você tem dificuldade de rendimento. Então, essa ideia assim, que as pessoas querem vender, e elas querem vender porque elas querem vender os cursos dela, que assim, são fórmulas mágicas. Se eu fizer isso, eu vou passar. Cara, é muito complicado a gente dizer isso. É muito complicado dizer isso, porque cada pessoa tem uma história. Tem pessoas que elas chegam beirando o analfabetismo para estudar. Então, enquanto outras pessoas, elas precisam de muito pouco para passar. Porque elas já chegam com tudo. Eu vou dizer, eu sou um cara que sou um privilegiado. E esse tipo de discurso não é dito no mundo dos concursos porque não é um discurso bonito. Eu estudei numa escola privada, eu fiz um ensino médio que era excelente e consegui passar em um difícil vestibular. Quando física saiu na PRF, era no meu concurso. Primeira vez que saiu em física. Eu tinha 3 meses para estudar física. Só que eu não tive tanta dificuldade, apesar que não fui muito bem, eu consegui acertar 3 questões, mas eu não tinha tanta dificuldade porque eu estudei física no vestibular. Então, imagine aquela pessoa que nem matemática tem, né? Que é a maior parte dos brasileiros, as dificuldades que essa pessoa tem. Há essa diferença e a gente não pode esquecer isso. Esquecer que as pessoas elas começam em pontos muito diferentes. Claro que isso não pode ser razão para você desistir. Claro que isso não pode ser razão para você desanimar. Você só tem que compreender que você vai ter que caminhar mais. E essas pessoas, né, esses coaches, esses caras que ficam, é só você estudar, é só você... que querem trazer uma fórmula mágica e normalmente é para vender, elas criam, claro, pessoas que às vezes vencem, porque muita gente vai escutar esse discurso e vai falar, então eu vou me matar e vou passar. E, de fato, vão passar. Mas há uma outra multidão. E essa multidão de pessoas, elas não vão passar. Elas não vão ter esse resultado imediato. Elas vão estudar 14 horas e não vão conseguir. Até porque não adianta, né? Você não consegue também passar ali de 7 horas. Eu acho muito difícil, é para poucos. Há pessoas que conseguem. E elas não vão conseguir, elas vão estar frustradas. Então, essas pessoas que vendem esse papinho de... se mate enquanto os outros durmam, né? Se mate de estudar enquanto os outros dormem, sangre, estude até sangrar e tal, esse papo, né? Que tem muito no meio policial, inclusive, né? Porque tem que ser esse grande macho alfa no meio policial. Ele cria uma geração de frustrados, né? Eu nunca vou esquecer, eu acompanhei um aluno muito simples, e num determinado momento do concurso da PRF, ele teve que trabalhar no chão de fábrica. E ele chegava em casa destruído, porque é o outro tipo de trabalho, destruído fisicamente. O mal que ele conseguia fazer eram algumas questões ali, e não passou, né? Depois ele fez PM de um estado e conseguiu aprovação, mas veja como é difícil a gente querer criar fórmulas, né? Querer estipular
para outras pessoas que vivem realidades muito diferentes, fórmulas mágicas. Então, não se culpe, entenda a realidade. Infelizmente, o concurso não é algo justo, porque as pessoas estão em posições diferentes na sociedade, né? Sejam posições sociais, seja a questão do acesso à educação, né? Seja a questão do acesso aos cursos. E reflita, né? Para você não falar uma besteira dessa, para você não continuar um discurso que parece que é sempre culpa do mais pobre, né? Tá, você é mais pobre, né? Você não passa no concurso é porque você não quer, né? E às vezes tem muitas dificuldades, né? Pessoas que têm filhos, pessoas que vivem realidades que a gente não vive, né? E que vivem problemas que a gente não tem, né? Então, há pessoas que cuidam de filhos, imagine que complicado, que cuidam de pessoas doentes em casa, né? E essa ideia de, nossa, se você não passa é porque você não quer. Às vezes eu acho que você tem que parar. Quantos vídeos você vê na internet falando para você parar de estudar? Eu fiz alguns aqui no meu canal, porque eu acho que em alguns momentos pare e cuide de algumas coisas, né? Tudo bem, a vida é assim, né? Não quer dizer que você não está abandonando o sonho, você está dando uma parada também. E claro, né, quando você fala, não, é só estudar que você vai passar 14 horas, né, você está querendo colocar tudo no estudo, né? Precisa de metodologia, precisa você estudar também do jeito correto. Eu não quero ir para um lado que, nossa, você precisa da metodologia mágica que alguns descobriram, alguns santos, alguns escolhidos, né? Mas também não quero dizer que você estudar de qualquer jeito você vai passar, né? O famoso estudar para passar é só hora bunda cadeira e é isso, né? Eu já vi aluna que começou a estudar lei seca e achou que a melhor fórmula era copiar a lei seca, né? Que do ponto de vista pedagógico é muito fraco. Você pode copiar até em russo que você não vai entender nada, e além do tempo que ela gastava. Então, assim, metodologias totalmente ruins, né? Enquanto alunos que não adotam, por exemplo, exercícios em massa, que é algo que em algum momento você vai ter que ter no teu estudo. Então, é necessário uma metodologia. Ou seja, essa frase não funciona no mundo dos concursos, não acho que funcione também no mundo do trabalho. O que você acha disso? O que você acha dessa discussão? Deixa a sua colaboração aqui e bora estudar, pessoal!